Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um vídeo de depoimento. Que eu estou falando com várias pessoas no Brasil, no mundo, que contam para nós a história deles, por que eles saíram do cristianismo, da igreja, do mundo da idolatria, e por que eles decidiram abraçar a ideia, a filosofia judaica. E hoje eu tenho aqui um grande amigo meu, já faz tempo que a gente está tentando combinar esse depoimento, porque ele está do outro lado do mundo. Então, ele está tentando auxiliar os oráveis. Então, sem muitas delongas, antes de tudo, se você quer também dar seu depoimento, entra na descrição embaixo, entre em contato comigo se você quer saber dos livros, dos cursos, das minhas redes sociais. Está tudo na descrição embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like e vamos lá para o nosso depoimento. Então, Sérgio, bom dia, meu amigo, como você está? Muito bem, obrigado. Eu vou tentar falar um pouco o sotaque brasileiro. Não, Fala devagar que eu vou entender rápido, sim. não tem problema. Então, eu chamo-me Sérgio, moro na Suíça, sou de origem portuguesa e há algum tempo venho acompanhando os vídeos do Dor, que me ajudou muito na minha compreensão do facto, porque no início eu tinha muita dificuldade em compreender por que o cristianismo é uma idolatria, né? A gente tem muita dificuldade. E Tá, sim. o Dor ensinou-me a compreender isso melhor com os vídeos. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, vá procurar na enciclopédia do Dor, que com certeza vocês vão encontrar muita coisa boa e com muita boa informação. E a Sérgio, me E, fala, aonde você começou? Você fazia de Portugal, né? Aonde começou tudo? Só tenta não então, mexer tanto na câmera, sim, sim, porque sim. fica balançando. Desculpa. Eu estou com um computador portátil aqui, então Ah, fica. tranquilo. É o seguinte, eu nasci em Portugal e fui induído na religião, né, pela minha avó. A minha avó, eu não acho que ela era tão idólatra como uma pessoa cristã. Por quê? Porque ela fazia parte, sim, de uma seita, que eu considero uma seita hoje, mas eles têm uma forma de enxergar. Às vezes as pessoas criticam muito as testemunhas de Jeová, mas eles têm uma forma de enxergar que talvez é muito menos grave que as outras denominações cristãs, Tá, porque eles tá. consideram que Jesus é apenas um Messias, mas que não tem nada de divino. Então é Tá. isso. Então é menos grave. Então, Depois você vai me contar também, eu sei, mas você vai contar para as pessoas por que também isso está errado. Que tem muitas outras coisas erradas lá, mas vamos lá, seus pais, sim, eles eram... os meus pais, É, os meus pais nunca foram muito religiosos. Então eu fui tá, mais induído na espiritualidade, entre aspas, da pela de minha sua avó. avó. Tá. Minha avó, Você é de sim. qual cidade em Portugal? Eu nasci em Porto, Tá, ok. sim, Penafiel. É, A bastante minha, brasileiros tem lá. sim, sim, sim. Portugal hoje tem mais brasileiros que portugueses hoje em dia. Não, para mim, brasileiro e português é quase a mesma coisa. Então, a gente se entende bem. É Eh, legal. Então, o que aconteceu foi que a minha avó induiu essa iniciação de conhecer um pouco a religião com ela, e o que é certo é que eu saí um pouco mais tarde, na minha adolescência, tive aquela fase um pouco rebelde, onde eu saí comecei a consumir coisas que não devia, sair para festa, rock and roll e não sei o quê, porque eu toco música. Então eu esqueci um pouco esse mundo e eu até cheguei mesmo a dizer que Deus não existia, que isso era uma paranoia das pessoas e tal. Enfim, Mas cheguei em a dizer qual isso. idade você frequentava com sua avó essa seita? Então, a minha avó eu frequentei desde os meus 0 anos, né, até os Uhum. meus 10 anos, por aí, 13, Tá, tá. 13 E anos. Então eu tive essa depois, adolescência. Tipo, adolescência e aí eu acabei por sair. E também tá, houve um fator que me tocou bastante, porque todas as dominações cristãs, eles falam que a gente tem que pregar o amor ao próximo. E eu via que a minha avó, ela se dava muito para a instituição. E o que aconteceu foi que ela teve um grave problema de saúde, que ela deixou de falar, que ela teve muito mal, e aquelas pessoas que ela ajudava tanto,
No início até foram presentes e tal, mas com o tempo eu não vi mais esse amor. Eu vi a minha avó completamente abandonada por essas pessoas. Então, acho que isso me revoltou um pouco mais tarde também, ao facto de ter deixado, porque eu comecei a pensar, pô, minha avózinha dava tanto pelas pessoas e quando ela mais precisa, a igreja, aquela igreja, eles não chamam igreja, Salão do Reino, se afastou. Então, aí eu comecei a ver, mas isso é muito estranho e comecei a me revoltar. Pronto, a partir daí eu disse, a religião não interessa, Deus não existe, bora bola para frente, isso é tudo uma ilusão das pessoas. E aí fiquei assim durante a minha adolescência, até mais ou menos até os meus 25 anos. E é importante saber que eu tive uma adolescência muito vivida, assim, né? Eu sou Aproveitou bastante, bastante, é. aproveitei demais, nossa, Abusou. abusei demais. Mas até o ponto que o fato de eu ter abusado tanto trouxe alguns malefícios, né? Então eu fiz tive um problema de saúde com os meus 25 anos, não saúde física, mas emocional, devido ao facto de eu ter abusado no passado, que traz as suas consequências. E o que aconteceu foi que isso fez com que eu me aproximasse de novo de uma instituição religiosa, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok. Então, e o que acontece foi que essa igreja, ela trouxe para mim. Como você chegou a eles e por que justamente eles? Então, eu cheguei através de um amigo. E como eu Tá. estava passando por uma situação muito difícil, esse meu amigo falava: vem lá na igreja, tu vai ver, tu vai se sentir bem e tal. O que aconteceu foi que eu acabei por abraçar a instituição, porque realmente eu comecei a me sentir bem. Mas eu também aprendi, e é uma coisa que as pessoas têm dificuldade em acreditar hoje em dia, que tudo aquilo que você acredita que é por seu bem, você vai automaticamente ter aquele efeito placebo na sua vida. Então, não me venham dizer que você vai ver que, sei lá, que Jesus vai te salvar, que você vai curar de uma doença. Isso pode acontecer pelo simples fato de você acreditar tanto naquilo que acontece. Sim, sim. Então, é importante salientar isso. O que Mas acontece? naquele momento você estava inserido dentro e as coisas começaram a melhorar para você. Sim, melhorar bastante. Tipo, Isso eu faz cheguei, quanto tempo atrás? isso faz uns 7 anos por aí. Tá. 7 anos. Ok. Ok. Eu tô com 35, isso foi mais ou menos com 25, 26, tá mais, 8 anos por aí. Tá. Vamos dizer assim, 8 anos. Legal. Legal. E comecei a ir na igreja e tal, a estudar a Bíblia, e como eles falam, e de novo iniciar. E é uma coisa que eu interessei. E eu sempre tive uma paixão pelo mundo judaico. E sempre fui um defensor do mundo judaico, mas isso vamos ver mais tarde. Essa é interessante, porque no mundo do testemunho de Jeová é totalmente contra. Então, eles Contra, uma são coisa completamente bastante. diferente. Sim, sim. Quem não sabe, testemunho de Jeová são altamente antissemitas. Então, Eu nem tem que sabia disso. conhecer, Nem sabia disso. sim, tem que saber bem como que as coisas são, porque Eu nem é, sabia disso. Eu nem sabia disso. Mas, enfim, eu sou antissemita e eu acho que eu sou anti-seres humanos, né? Eu sou anti tudo, né? por aí. Então, mal resolvidos e infelizes. Então, Sim, sim, muito, muito. Isso foi uma das coisas. Você não pode festejar aniversário, você não pode ter relações com a sua família que não estão dentro da seita. Enfim, é uma coisa muito complicada. é bem a definição de uma seita, né? Sim, 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 sim. Também. Mas aí você agora está na Adventista e como é que está a sua vida aí? Então, o que eu achei interessante foi que eles trouxeram. Eu passei antes de ir para. Eu acho que é importante falar nisso. Eu passei antes de vir para a Igreja Adventista em várias igrejas evangélicas que os meus amigos me Está tudo em levavam. Portugal. Já está. Não, aqui na Suíça já estava na Já Suíça. tá, Já ok. estava morando na Suíça. E porque aqui na Suíça, em Portugal nem tanto, mas na Suíça o brasileiro se mistura mais com o português e o português se mistura mais com o brasileiro. Então Tá. porque a gente fala a mesma língua, então temos tendência a se É, misturar mais. E o que aconteceu foi que esse meu amigo, ele era super religioso, um brasileiro, e ele disse: "Vem comigo ali na igreja". No início, antes de me gravar na igreja adventista, então eu fui
na igreja evangélica, fui na igreja que eles saltavam, faziam lá danças, e um sim. olhou para mim uma vez e falou assim: olha, eu vejo muito ouro na sua vida. Ele falou, apontou assim para mim, do gênero, mas o que é certo é que eu não errou muito, não. Então, tô brincando, tô brincando. No sentido de que eu via que aquilo era tudo uma armação, e eu mesmo já vi quando eu cheguei lá, senti que era armação, e que aquilo, o grande objetivo era mesmo para iludir as pessoas. Então, nunca consegui ficar muito tempo nesses lugares. Fui uma, duas vezes e depois vim embora. O que foi diferente na igreja adventista, porque eles são uma igreja que eles são muito mais pé no chão que as outras. Vamos dizer assim, no sentido Relativamente. Tudo relativamente, relativo. tudo é Relativamente. relativamente, porque eles já compreenderam algumas coisas que talvez outras ficaram assim a meio do caminho. Eles estão a meio do caminho assim, mas bloquearam ali a meio do caminho, porque se eles continuassem a evoluir, eles iam chegar na conclusão que eu cheguei, mas eles preferiram ficar ali no meio do caminho. Então, uma das coisas que a Igreja Adventista me trouxe, que foi a compreensão de não dividir o Antigo Testamento do Novo Testamento. Assim, ó, o Antigo Testamento, ele foi dado, não deve ser considerado antigo. Tem coisas que são, tanto o Antigo como o Novo Testamento, são os dois para levar para a vida, não é? Porque eles acreditam no Novo Testamento, não é? Para eles chamam no Velho e Novo. E o que eu achava interessante era a forma como eles se explicam e a formação também acadêmica que têm e a preparação que têm para nos instruir. E o que é certo é que eles têm resposta para tudo. Mas uma vez você inserido, com os anos passando, essas respostas elas começam a ser limitadas. E então chega um momento que você faz uma pergunta do gênero: Pastor, vou ser sincero com você. O diabo é um inimigo de Deus, certo? Certo. Então, Deus não é todo poderoso. Porque se ele cria um Isso é ser, pesado. Isso é pesado. se ele cria um ser, vamos pensar comigo. Se ele cria um ser que vai se revoltar contra ele e que tem um nível, hoje em dia, quase o mesmo nível que ele, que a gente tem que se proteger, não sei o quê, então Deus, ele não é todo poderoso. Ele falhou, ele errou, ele fez algum erro aí. Ah, não, mas vem as desculpas do gênero. Você vai ver, é o livre-arbítrio, ele teve o livre-arbítrio, ele escolheu o que cria, mas peraí, Deus não sabe tudo desde o início? Sabe. Então ele já sabia disso. Ele já sabia que ele ia errar. Ele disse assim: ah, mas isso é uma coisa, Sérgio, você. Aí vem a história, você tem que ter fé. Tem que ter fé, Sérgio. O inimigo coloca coisas na sua cabeça. Bom, eu vou, para ser sincero com você, Dó, essa história do Satã é a história que mais me deixou conturbado. Mas Porque eu nunca. porque, essa é uma coisa interessante que eu vi que os cristãos têm um fascínio, eu vou falar, tem uma ligação doentinha com o diabo, Satã, sabe? Por que Eu isso? acho, eu acho que isso foi inserido na Idade Média. Isso foi aproveitado para a Igreja Católica Romana naquela época para fazer medo aos fiéis, e realmente é uma coisa que resulta. E acho que as novas igrejas, elas continuaram e continuam a utilizar esse método. E o que é certo é que as pessoas vivem numa igreja com medo. Você não enfrenta suas dúvidas, porque se você tem dúvidas no seu cérebro, é o seu inimigo que está colocando dentro do cérebro. Então você vive dentro de uma bola, dentro como um cavalo, assim, ó. Só tem duas coisas aqui do lado e só pode olhar para frente. Não tem direito a olhar para a esquerda nem para a direita, nem se questionar. E a partir do momento que você começa a questionar, os irmãos da igreja começam a ver você como um peso, Desviado. um desviado, um peso. E eu, graças a Deus, eu não tive esse problema porque eu soube me afastar, fui inteligente, porque eu já sabia como é que isso iria funcionar. Eu comecei me explicando e tal, mas eu sinto que existem outras pessoas que estão no mesmo meio que eu, que Mas não com se, medo. com medo, não se autorizam a pensar diferente por causa para não serem vistos de uma má forma, né? De uma má maneira. Às vezes o meu português pode falhar. E então isso foi uma das coisas também que eu ia para a igreja no sábado, porque a igreja adventista
vai no sábado também de manhã, e eles fazem de manhã o que se chama a escola do Shabat, a escola do sábado. E a gente começa a discutir, não sei o quê, e me surgiam tantas dúvidas que, eu vou ser sincero, mesmo eu não ousava perguntar ou questionar o que eles estavam falando para não ser mal visto. E eu comecei a me dizer assim, cara, mas eu estou num lugar que eu não sou livre. Como é que eu posso estar num Qual lugar... tipo de perguntas você não podia perguntar? Uma dessas em relação ao diabo, muito, tudo que é diabo eu não posso questionar. Não posso questionar mais o que eu não podia questionar. Agora, vindo assim, tem tanta coisa que é A vindo tudo uma Trindade, trindade, por exemplo, Pai. trindade, por exemplo, sem dúvida alguma. Como é que cabe na cabeça de alguém em três ser um? Que e depois eu dava um exemplo de uma árvore. A árvore é uma, mas ela tem vários ramos e não sei o quê. E o espírito, Você tinha essa dúvida que está escrito aí que Jesus, que vai, que eu acho que Paulo fala que você não pode blasfemar contra o Pai, contra o Filho, mas não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Mas se são todos um, como sim, que um é separado do outro? isso foi o maior, foi uma das minhas maiores dúvidas também, que eu perguntei qual é o pecado contra o Espírito Santo que não é perdoado. Acho que em relação a É, isso, em relação a isso. sim, mas não é só a mesma coisa. Na Igreja Adventista, eles dão a É. justificação que esse pecado é você não aceitar a verdade segundo eles, que é Cristo, recusar até o final da sua vida. Esse é o pecado contra o Espírito. Não, mas aí não é contra o Pai e o Filho, é a mesma coisa. Nós são três Então, que são um, então, porque somente contra um e nós, sabe? Quando você eu começa a questionar, Não, você começa a ser questionado de várias maneiras na igreja adventista. Ah, por exemplo, uma das coisas que me fazia questionar muito era o facto de eles quererem guardar muitas leis do Antigo Testamento, sim, mas nem todas. E eles davam um foco principalmente numa, que é o dízimo. Então, isso também foi uma coisa assim que eu estudei bastante e eu cheguei à conclusão, mas eu falei com o pastor, mas eu não podia que como pode perguntar. escolher, outro descartar. Exatamente. Eu descobri que o dízimo é algo que era praticado principalmente antes, quando existia o templo, onde as pessoas levavam a 10ª parte daquilo que eles conseguiam durante o mês, né? E que era dado às pessoas que trabalhavam no templo, essa 10ª parte, para ajudar a que eles pudessem sobreviver. Hoje, Tem várias explicações, tem vários sim, tipos, sim, sim. hoje em dia, se eu não estou errado, o Dor me corrija, no judaísmo, o dízimo é diferente do dízimo cristão. O dízimo cristão é você Ah, dar a 10ª parte daquilo que você ganhou. Mesmo que você esteja com muita coisa para pagar e você esteja com a corda no pescoço, você tem que pagar o seu dízimo primeiro. É isso que conta. E no judaísmo não, é diferente. Você paga tudo que tem para pagar e aquilo que sobra, você tira os seus 10% e dá para a caridade. Acho que é um pouco diferente. eu vou falar assim, na base sim, mas esse é outros estudos, mas o que Pronto, acontece? pronto. Só para Mas, abrir um espaço, só mas onde eu quero para chegar? não atrapalhar seu depoimento, só para o pessoal entender o que a gente está falando, as leis foram dadas para judeus. Não existe nenhuma lei para não judeu obrigação de dar dízimo. Ou se esse papo que a pessoa não vai dar dízimo, vai queimar no inferno, vai ter desgraça. Não existe isso em nenhum lugar. Okay? Então tem que, sabe? E que eu fiz a questão, sabe? Como você pode escolher um e o outro descartar? Tipo, de onde tem essa autoridade? Fechando a parênteses. Sim, importante. Agora, onde eu queria chegar é essa forma que eu achei, por exemplo, no judaísmo, que é muito interessante. Eu sou muito racional. Eu sou de signo Gêmeos, então, e com ascendente em Virgem, então eu sou muito racionalidade extrema. Então, o que é que aconteceu? A fé cristã, ela é baseada em ilusão.
você não tem direito de se questionar. É uma fé cega. Eu tenho que dar o dízimo e a justificação do pastor, dá, meu irmão, a sua vida vai ser abençoada. Mas até hoje, na igreja adventista, raramente eu vi um adventista que fala assim, olha, eu sou rico. Até hoje não vi nenhum... É É o difícil ver... pastor. nem o pastor na igreja adventista. Na igreja adventista funciona de maneira diferente. Nem o pastor é. Sim. Eu acredito na instituição em si, mas os pastores não são assim... não são porque eles recebem o salário. E quanto Mas, tempo enfim, você ficou lá na igreja? eu fiquei uns 6 anos, mais ou menos, trabalhando no som, ajudando em tudo que Ah, eu legal. podia, em Legal. fazendo, acreditando. E Você aí, toca o quê? Você toca quais instrumentos? eu troco tudo que é percussão, que é já mal visto na igreja adventista. Então, eu tocava um carrãozinho, e eu sou baterista, eu tocava um carrãozinho lá e tal, e para não assustar as pessoas, porque eles acreditam numa profeta que se chama Ellen White. E essa Mas não Ellen profeta, uma mentirosa, né? Não, não, pode chamar o que ele quiser. Mas eu estou a falar com as palavras dele, né? Sim. Então, o que eles acreditam que ela falava é que a música, ela não deveria ter percussão. Então, então, se a gente olhar o povo de Israel, nossa, não tem povo mais animado no mundo do que o judeu. Eu costumo dizer que os judeus são o povo da festa. Eles têm festa todo mês, toda semana. Toda semana. Se dá Toda semana tem festa. todo dia também. Não tem... Então, assim, como é que a gente vai... A igreja aceita, vamos dizer assim, a igreja aceita que os judeus são o povo de Deus e que Deus teve uma missão importante, não sei o quê, que esse povo tem uma missão importante para Deus. Eles vão dizer, tiveram, eu acredito que têm, mas vamos Sim. falar como se eu fosse um adventista, que eles tiveram uma missão muito importante para Deus, mas que depois eles chegam e fazem tudo da maneira deles, mudam tudo. Quer dizer que o Deus antigo estava errado. É como se mudasse de Deus. É como Mudou se de Deus ideia. mudou de ideia, se metamorfou, ficou diferente, como se Deus, as pessoas não se dão conta se Deus se revelasse de uma forma antigamente e hoje de uma maneira diferente, atualmente, o que é que isso queria Sim. dizer? Que Deus, ele também evolui, então ele não é assim tão divino quanto isso. Eu não sei se não estou, Não é não tô, infinito, na verdade. Não não é é infinito. isso. Exatamente. As pessoas têm que entender que para Deus ser omnipotente, omnisciente, etc., ele tem que ser exatamente o mesmo que era antigamente, no tempo de Moisés, e aquele que é Ah, igual hoje. está Ele é escrito em exatamente. Isaías 56, 54, ou seja, ele é o mesmo desde o início, é a sua primeira, 43, a sua primeira, a sua última. Ele não muda. Então, Entendeu? e aí que começam a vir as dúvidas, porque após o cristianismo, esse Deus mudou muito. Esse Deus ficou Não, nem o diferente. outro Deus. Né? É Então me diferente. fala, Então, seja, mas me fala, quer saber qual, então você estava na igreja, você estava estudando, tem esses questionamentos, o que foi o ponto aí que você, sabe, falou, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ver, ou como você chegou a saber que tem assim, outras coisas? como eu já falei, o que mais me impactou mais, antes de tudo, depois vieram outras questões pelo seguimento, foi a questão do Satã. Sim. Eu não achava isso lógico, junto com a minha esposa também, essa explicação desde o início. Eu fiz um erro que eu me batizei na igreja adventista Não, contra toma já banho essa... só. Tome banho, Toma... sim. Que eu me batizei na igreja adventista contra essa doutrina. Sim. Eu disse, porque o pastor me falou, Sérgio, talvez você vai ser iluminado com o tempo, porque você é o errado. Você é o errado. Você vai ver, você não está maturo espiritualmente e tal. Mas, pastor, não faz sentido. Essa história do demônio não faz sentido. A gente, quando vai até na história de Job, quando Deus manda o Satã intervenir, Satã ele está completamente submisso a Deus. Ele faz o que ele quer. Então, como é que a gente pode acreditar que um ser como Satã, ele está aqui para nos destruir, ou para nos fazer do mal, e depois é muito fácil também, uma coisa que acontece na vida Culpa das ele, pessoas, né? é exatamente isso. Você coloca a sua responsabilidade de lado
para culpabilizar o diabo. E você não evolui. Você não evolui intelectualmente, você não evolui em todas as áreas da sua vida, você não evolui. Você fica só ligado àquilo. Por quê? Porque a partir do momento que você sai daquele segmento que a igreja quer que você fique, você está sendo direcionado pelo diabo. Você está sendo, como é que eu ia dizer a palavra? Não é direcionado, é tentado pelo diabo. Então, o que eles falam, meu irmão, você está tentado, o diabo vem, vai fazer uma tentação na sua vida. E você começa a acreditar tanto naquilo que você fica até depressivo. E se você um dia esqueceu de orar, chegou em casa estressado, esqueceu de orar, ou você ficou mais distante durante algum tempo da igreja, você já fica se sentindo mal porque você pensa que o diabo vai atacar na sua vida e que vai fazer, que é ele que vai tomar conta da sua vida. E tem pessoas que têm dificuldade de sair desse pensamento. E o que eu acho que acontece muito nas igrejas e que eu verifiquei na igreja adventista é que as pessoas chegam a um momento que elas têm dificuldade em pensar por elas próprias, porque elas estão numa zona de conforto. Elas chegaram assim, eu falo assim, olha, eu aqui, eu estou bem nesta zona. Mas Eu essa é a estou bem, função de seita, né? Isso é que acontece quando você está numa seita, ela acabando dominando o seu próprio capacidade de escolher, de discernir as coisas. exatamente. Existe uma coisa até para definir seita, que é como é que você distingue o que é uma seita e o que não é? Por exemplo, normalmente quando não é uma seita, é muito difícil de entrar e muito fácil de sair. Sim. A seita é o contrário, é muito fácil de entrar e muito Muito. difícil sair. E é Boa, isso boa. é isso que eu senti. Senti muita dificuldade de sair, por mais que eu saiba que eu estou indo na direção certa, eu fui tão, como é que eu ia dizer, tão manipulado mentalmente que tem ainda coisas que me ligam lá, que eu tenho Sim. dificuldade É um em processo, é um é um processo. processo. Por mais que eu saiba que eu estou fazendo o bom caminho, esse caminho não é fácil. Por quê? Porque existe uma grande lavagem mental muito profunda que eles fazem, né? Quando você é, é, eu não sei explicar como é que, não sei se o Dor nunca viveu isso, mas até tenho medo que coloque em causa a minha sanidade mental, mas Sim. qualquer pessoa que entre num lugar assim, no início ele vai ser bem aceito, as pessoas vão olhar para ele, vão dizer, uai, você é muito boa pessoa, as pessoas vão te tratar bem, e você, com esse tratamento, com esses novos amigos que você cria, você pensa, associa tudo a uma benção de Deus. Mas quando você começa, com alguns anos, a ter experiência, a se questionar, aí começa o diabo na sua vida. O Deus vai embora e começa o diabo a entrar na sua vida. E aí é que fica muito complicado, porque você criou boas relações, você criou boas amizades, a maioria dos seus amigos estão naquela igreja, você não tem amigos exteriores. E aí é que fica muito complicado depois para mudar. Aí é difícil. E isso, eu não vou mentir, até hoje tenho tido algumas dificuldades, mas eu Você tenho me certeza que conta, seja, como você despertou? O que fez você começar? O que você foi para quê? Então, entrou para a internet? Você buscou vídeo? Você buscou? Como foi o seu processo de sair Principal- daí? prin- principalmente nos vídeos, porque eu comecei a assistir. Eu Como começava a assistir. você chegou você entrou na internet, o que do nada apareceu o vídeo do Ó, Barbido? você é um dos homens mais influentes, eu acredito, na internet, nessa defesa hoje, porque basta acreditar assim: diferenças entre o judaísmo e cristianismo. Vai Ah. aparecer o dó. Ó, o Buda Momon, ó, eu falo francês agora. No momento, no momento vai aparecer o dó lá. Dó, e até que eu comecei a ver vídeos seus também, já tinha chegado, claro, nas minhas conclusões, mas você me ajudou muito a aprofundar vídeos seus onde falava das divergências, onde você fez também alguns debates com pastores e tudo, e eu via que o pastor chegava um momento não deixava de ter argumento, e eu via você muito claro em tudo que falava, porque você parecia que nem se preparou. Você chegou lá, você já estava tudo aqui. E é isso que me impressionava. Eu disse, nossa, Na como é que pode? verdade, eu vou te falar, eu falei isso com um amigo meu ontem, não é questão de, sabe, claro que tem muito estudo, muito preparo, mas se você está focado com a verdade, não tem que preocupar tanto. A mentira, você tem que lembrar a mentira anterior, porque a próxima mentira tem que combinar com a outra.
Porque se você esqueceu da mentira anterior, você já está contradizendo. Na verdade, quando você está falando a verdade, não tem esse problema. Hum. Então, A verdade, facilita. quando você está ligado com a verdade, a mensagem passa mais fluidamente, mais, ela é mais. Exatamente. É Né? claro, tem que estudar, tem que ler, tem que aprofundar Bom, mais. Isso aí. mas eu não conheço homens que estudam mais que os judeus, né? Então, para isso também não. O Sim. homem, toda a gente tem essa noção. Até os antissemitas sabem que o judeu é um homem de estudo e que tem muita sabedoria. Porque o judeu é iniciado desde o início até o final da sua vida a desenvolver a sabedoria. Sabedoria, 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 sabedoria. E, Vala, Então, você começou a assistir os vídeos e o que passou na sua cabeça? Então, começou a passar na minha cabeça já que a divindade, na altura, eu até hoje, eu talvez posso discordar um pouco com o Dó em alguns assuntos, que é humano, e o doutor já ouviu falar, o Dó, já ouviu falar que tem, onde tem, às vezes, acho que é um provérbio, você me ajude, acho que é um provérbio israelita, onde tem três judeus, tem três opiniões diferentes, né? Não, aqui está, Então, eu acho que tem dois judeus, tem três opiniões. Mas não é tem questão três de opiniões. discutir, Não, é é assim, questão de chegar à verdade. exatamente. Mas o que isso é bom, isso é ótimo, porque quer dizer que somos seres pensantes e que estamos a fazer aquilo Isso. que a Hashem Não quer, tem não é que medo de discutir, exatamente de questionar. questionar. E Não uma coisa é problema. que eu questiono ainda até hoje é a existência de talvez de Jesus como homem. Eu aí sim eu não entendi se realmente ele existiu ou não, não tenho certeza, não quero posicionar nesse sentido. Agora, como divino, mesmo o próprio Novo Testamento, se você ler bem, eu nunca apresentou Jesus como divino. O único erro que eles fazem, o Novo Testamento, é apresentar Jesus como Messias de Israel. Então, primeiro Não é o comecei por aí. único erro, tem muitos outros erros, mas Sim, tem muitos erros, com certeza. Mas um dos erros que me impactou no início foi isso, foi porque eu não conseguia entender quando o próprio Jesus fala que ele vai orar no monte para falar com o Pai. Ou quando ele está na cruz, ele fala assim: meu Deus, por que é que me abandonaste? Se ele é Deus, ele se abandonou a ele mesmo. Então aí já começa muita contradição nas escrituras, que tem muitos erros assim, e que eu comecei a estudar e cheguei a várias conclusões. Conclusões que Jesus, se a gente acreditar que Jesus existiu, isso eu não sei argumentar, talvez o Dó vai ter melhores argumentos que eu, ele mesmo não se declarou Deus, nunca se declarou enquanto Deus. O segundo argumento, a situação o diabólica, e eu argumento que acho eles falam que eu sou, o pai e eu somos um. Eles que alegam que. Mas essa é forçado. eu acho que eu e o Pai somos um. Eu posso dizer assim, eu e o Dó somos um, porque a gente Unido, estamos sim. unidos. Eu já falei, o forçado, né? Você, né? A gente não sabe que sentido é, porque a gente ia ter muito, porque até o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, ele foi escrito em grego. Sim. Se a gente tivesse, se ele fosse escrito em hebraico, a gente talvez conseguiria entender melhor o que ele realmente tinha falado. Agora em grego e Não, mas é depois com interessante, tipo, você vai escolher a língua dos maiores inimigos do povo da época, do povo judeu, e vai escrever o livro divino dos judeus. Não faz muito sentido. não faz sentido nenhum. É como se realmente. E depois o que faz o cristianismo, que é uma coisa que me faz mal ao coração. Eu não sei se em vidas passadas eu fui um judeu lá em Portugal, eu não sei, mas que me faz muito mal ao coração é a crueldade que, tipo assim, povo de Deus, antes de Cristo, povo de Deus maravilhoso Israel. Após Cristo, traz um certo ódio, de certa forma. Já não, as pessoas não veem isso, mas ah, anulam um povo que teve uma grande importância para Deus, que Deus, para mim, quando ele escolhe alguma coisa, vai escolher para sempre, não por tempo determinado. Para mim, o povo de Deus vai ser para sempre o povo de Deus. Se ele escolheu, ele sabe o que ele fez. Ele vai escolher para sempre. E quando Paulo fala que já não existe mais judeus, onde somos todos um,
em Jesus. E Paulo aí se esqueceu completamente das tradições, das vivências daquele povo, do que aqueles povos suportaram, do antissemitismo que eles vivem. Ele anulou completamente todo o sacrifício daquele povo. E eu acho que, sim, um bom Deus não queria permitir isso. Então, isso é mais o meu lado lógico também. Outro Não lado lógico... permitiu, né? Não permitiu. Uma Exato. Eu coisa assim. estou falando na minha pessoa pessoal. É tipo, como se fosse um pensante falando. E O outra coisa, depoimento é seu, tranquilo, sim, pode falar à vontade. outra coisa que me impressiona também, a gente às vezes pode, é importante olhar as escrituras, mas também é importante, acho que Deus nos deu um cérebro para pensar. Isso. Então a gente tem que pensar, quem foram os grandes responsáveis na Idade Média pela iniciação do antissemitismo? Quem foram o que realmente espalharam o ódio? Me fala uma vez um judeu que chegou aqui na Europa, explodiu e matou quantas pessoas? Você não vai encontrar nada. Me fale muito mais alguma vez que um judeu decidiu começar a matar os cristãos do nada. Você não vai encontrar nada. Só por ser cristão, né? Só por ser cristão. E às vezes o cristão esquece que o antissemitismo foi instaurado. A gente fala assim, ai que horror, 1940, 1945, a Shoah. Mas por que chegamos na Shoah? Tem uma grande responsabilidade do cristianismo. Então, Começou, todo o movimento começou em 1800, por essa exatamente. ideia. E não só em Portugal, já começou também na Não, Aquisição. não, sim, estou falando na Alemanha, todo esse movimento que explodiu em Sim, sim. 1939, começou 100 anos antes. Sim. Mas Entendeu? isso tudo tem ligação com o cristianismo. Esse Sim, ódio vem do cristianismo. sim. E aí eu me pus a questão: se nós temos esse Deus misericordioso, de amor, que ama um povo no início, de repente ele vai odiá-lo dessa forma e vai naquela e vamos pensar assim: se Deus está ali naquela igreja cristã, por que que ele age dessa forma? Por que que as pessoas agem dessa forma? Eu vejo agora, minha visão exterior, eu não sei se às vezes tem dificuldade em me explicar no meu pensamento. Minha visão exterior é analisando isso, assim, Deus não pode estar presente ali. Não pode. Deus não pode. Se realmente o cristianismo fosse uma verdade, com certeza ia ter erros humanos, mas não desse nível. Não desse nível. Não me venham com coisas. Deus é perfeito. Deus sabe o que faz. Deus preparou esse povo tão bem preparado para que depois eles errassem. Sabe como que a Vocês não... gente pode afirmar que Deus nunca deixou o povo judeu? Nós estamos aqui ainda. E basta olhar as coisas históricas também. A Guerra dos 6 Dias. Não, Basta hoje. tudo que passamos até agora. É Mais do que impressionante. isso, Impressionante. As pessoas estão como? todos os povos da antiguidade não existem mais. Desapareceram. Exatamente. Desapareceram. E os judeus estão lá até hoje. E tem uma má novidade para todos os antissemitistas que estejam a ouvir, e vocês vão aguentar com eles ainda internamente, porque eles não vão desaparecer, meus amigos. Porque isso é uma Quem vai, promessa da exatamente. Quem vai desaparecer são os haters, os antissemitas, são os não ignorantes comigo. ou infelizes. Mas Porque eu não vejo, tem como mais. depois eu também, não vou mentir, porque eu sou uma pessoa muito lógica também, Dó. Ah, todas as minhas decisões têm que ter algo muito lógico, assim. Eu gosto de colocar tudo assim na prateleira, tem que tudo dar certo. Alguma coisa deu errado, mas eu confesso que tive um desejo, já desde criança a minha mãe me falava, de conhecer melhor o judaísmo. E isso é uma coisa inexplicável, porque a minha mãe, Sim, eu morava perto de uma sinagoga no Porto, na sinagoga lá que tem, sim. eu, sim, e eu via de manhã, sábado de manhã, eu, mas que legal, mãe, eu quero ir também. E eu acho que, de certa forma, existe uma profecia que se começa a cumprir no judaísmo, que é as pessoas vão se começar a tornar automaticamente Vou verdes, despertar. vão se Vou despertar. despertar. Então, Exatamente. eu vejo muito isso acontecer. Então, principalmente aqui na Europa. Por exemplo, eu decidi me iniciar a conversão, eu não quis Legal. ser um Renoir,
eu decidi realmente com o tribunal aqui de Zurique, que é reconhecido pelos Ora, na ortodoxos, Suíça é mais fácil, né? é mais fácil. É, E eu mas ia te decidi, falar agora, antes de você continuar, ia falar para você, agora, o que foi a sua decisão? Viver fora da igreja, se sou da igreja, fora qual a sim, sua, entendeu? Você podia ser menor, você optou o seu caminho, me conta, qual a sua vida agora? a minha decisão hoje que eu tomei foi me tornar um judeu, né? Eu vou me converter. As razões para isso são muitas. Eu tenho uma coisa interior. Eu não sei se eu não gosto dessas coisas aí, dizer que estou sentindo que Deus está falando comigo. Não é isso. É uma coisa que está em mim que eu não sei explicar. Quando eu Sim, ouço, vamos entrar no Shabat, vamos acender as velas, vamos fazer isso. Para mim me dá uma alegria de fazer tudo isso. sim. Eu ainda não posso usar, ainda não posso rezar como alguns judeus, mas o facto de ouvir a reza e ver como eles fazem, participar na entrada do Shabat na sinagoga, isso a mim me faz muito bem. É E uma coisa. você optou, você poderia fazer várias formas. Qual forma que você está fazendo? Tem sinagoga, tem rabino que está te ajudando, orientando. Tem o Rabino Conta um Eliezer, pouquinho. tem o Rabino Eliezer, que é o rabino. Ele já foi rabino em Lisboa, ele agora está aqui na Suíça. Ele é o rabino responsável aqui, Está mais que fácil aí, português, então. sim, fala português, fala francês, fala italiano, fala hebraico. Então, tá bem distinto. E o que aconteceu foi que eu comecei a falar com ele, ele queria entender no início se essa conversão que eu queria fazer era sincera ou não. Aí entendeu que sim. E agora, como iniciei os estudos, né, para a conversão, que vão demorar muito tempo, e que estou fazendo os estudos com uma senhora judia que se chama Yael, junto com a minha esposa, claro, ela acompanha nos estudos, e já iniciei esse início dessa conversão, vai fazer uns 6 meses agora, Está no bom tempo. e Tá em tempo ainda. Está no tem, processo. tem muita coisa a aprender, muita coisa. Legal, Mas legal. E vai na mar. Sim, pode e o que é falar. interessante é que é uma. Bom, agora não dá para falar tudo aqui, mas quando a gente realmente, eu sinto, quando a gente sente que a gente foi escolhido para essa conversão, eu não sei se é escolhido, não sei se é a Hashem que escolhe ou é a gente que escolhe. Isso aí é uma coisa. É o seu caminho, né? É o É seu, o seu voilà, caminho. voilà. Mas assim, o meu caminho é quanto mais você aprende do judaísmo, mais você quer aprender. Sim. Então é apaixonante, é realmente muito apaixonante. E tudo que é feito na sinagoga tem uma explicação lógica. E nós somos seres humanos e nós precisamos de lógica. Não é como a igreja cristã que diz que você tem que ir lá dar o dízimo e porque tem que dar o dízimo. Não querem aprofundar muito. Então, tipo assim, tudo que é feito e tudo que eu estou aprendendo no judaísmo tem uma razão. E Deus, Hashem, ele sabe que a gente somos pessoas que necessitam da razão. Ele nos criou com isso. Então, ele não nos ia criar num mundo onde a razão não fosse compatível a nós, né? Porque senão não faria sentido. Essa é uma Então, qualidade, né? é uma qualidade, exatamente. Então, quando você... Eu costumo dizer assim, não me levem a mal, mas o judaísmo é algo para pessoas que se querem desenvolver intelectualmente. É muito mais, não é uma religião, É. é realmente uma maneira de viver que que eu não sei explicar, que Tem que muito, viver, tem que tem que viver. viver, tem que viver, tem que viver. E assim, o meu desenvolvimento, eu não vou mentir, Dó, eu não sei se acontece isso, talvez é da minha cabeça, talvez você possa me corrigir, mas desde que eu iniciei a minha conversão, eu tenho recebido muitas tentações. O Dó já sabe o que aconteceu com meu pai e outras coisas aí que aconteceram, também com o facto de me estar afastando, que me afastei da igreja, né? E eu não sei se isso faz parte, eu acredito que sim. Eu acredito que Deus diz assim como foi a Satã, vai lá, tenta ele, prepara ele para o caminho. Tenta e faz as coisas para que ele se coloque realmente no bom caminho. Tem um lado também, eu sinto muito isso,
esse lado Tem que que valer a pena, tem que tem que merecer. valer a pena, exatamente. Não, essa é a Mas, questão. mas eu acredito que quando chega lá, no dia que eu vou estar na frente no tribunal, na frente dos grandes rabinos, eu tenho certeza que vai ser um dos dias mais felizes da minha vida. Ah, eu não sei de onde é que vem esse desejo. A minha mãe, ela me falou que com a minha avó, né, que ela tinha um avô que ele tinha como é, tislim, Descendência. descendência, tinha as coisas para fazer as rezas, tinha tudo com ele. Agora eu ainda não sei pronunciar em hebraico. Titlim, O como é que se chama? tefilim. Não é? E, ele tinha tudo isso guardado, então mas ele nunca falou muito sobre o assunto. Então tem uma grande, porque em Portugal, não sei se o Dor sabe, há muita gente que guardou isso em segredo. E depois muitos judeus deixaram de dar importância, infelizmente. Mas eu acredito que esses judeus, eles começam a crer, a ter essa sensação de querer vir à origem. Eles nem entendem por quê, mas querem vir. Mas claro que existe também uma Alma, lógica, a alma, alma, a alma. alma, que É é, exatamente o que tem acontecido comigo. É uma exatamente. explicação, é uma Eu vou te explicação. falar, é mais provável isso aconteça em Portugal do que no Brasil. No Portugal, tem muitos judeus que foram forçados a viver escondidos. Eu estou em Belmonte, em Porto, não falta histórias. E até em própria Lisboa também. Mas me fala, Sérgio, como que a família está reagindo a seu desenvolvimento, sua escolha, seus Então, pais, seus amigos? Então, a minha esposa, ela tá indo nessa comigo. Ela se apaixonou pelo judaísmo. Eu posso contar aqui uma história, 30 segundos só. A O minha depoimento esposa, é seu, então, tranquilo. a minha esposa no início, ela era muito. Por que que o antissemitismo existe hoje em dia também? Eu vou dizer uma das razões por que que ele existe. Falta de informação. Sim, com Falta de certeza. informação. Eu tive essa prova pessoalmente. Porque quando eu conheci minha esposa, ela dizia: Mas não, por que que tu gosta do judaísmo? Eles só matam palestinos e não sei o quê, eles só fazem isso, eles têm dinheiro do mundo, eles estão por trás dessas teorias de conspiração e não sei o quê. Eu disse assim: Mas, meu Deus do céu, para. Viajei com ela a Israel, a gente viajou durante 2 semanas. Fomos a Israel, visitamos vários lugares, pessoas, e fomos participar de uma palestra em francês que falava sobre o judaísmo. E que falava também na situação que realmente estava acontecendo no Médio Oriente, sem influência da mídia internacional. Ela ficou surpreendida, porque ela viu vídeos lá, a gente viu vídeos por exemplo, de crianças como é que se chama, na Palestina, atores completamente cheios de sangue, que eles faziam teatro para Sim, mostrar para o mundo que eles tinham sido mortos, invadidos, não sei o quê, e que no tudo fundo aquilo não teatro. tinha acontecido, tudo teatro, somente para... E ela, quando começou a ver aquilo, a estudar, e tinha tanto testemunhos de judeus, israelitas, como tinha também de palestinos. Palestinos falando, as pessoas às vezes não entendem, tem muitos palestinos em Israel que são contra a Palestina, a Sim. forma como estão a agir. Na Então, verdade, não tem, é igual a história do Jesus. Você não pode ser contra algo que não existe. Não. exato, exato. Eles são As pessoas, contra os terroristas do Hamas e da Liga Árabe. existe eu abri aqui também um parênteses muito importante, foi que Palestina vem de palavra palestros, que foi os romanos que decidiram chamar os judeus de Na palestros. E verdade, palestros, os filisteus eram filisteus. filisteus, e o povo originado na Grécia que se ocupou do território litoral pré-reinados de Davi, okay? E que aconteceu, só um minuto, Problema. que Ok. acontece, esse povo, na verdade, eles não são, nem são chamados filisteus, porque são o povo grego. Filisteus significa invasores. A Bíblia chamando eles de invasores, filisteus. Os romanos
Esse povo foi inquilado na época do rei Davi. Não existia mais depois, da época do rei Davi. O que acontece? Os romanos queriam destruir qualquer lembrança, qualquer memória da existência do povo judeu na Judeia. Então, eles mudaram o nome de Judeia para Palestina. Mas não tinha nada a ver com os palestinos, os árabes. E não existiam árabes lá. E até o século XVII, XVIII. Mas nessa mesquita que está lá no monte existia na época. Nada existia assim. Mas se a gente olhar a história do povo judeu, né? Basta ser um pouquinho inteligente e pensar por si mesmo. O povo judeu de violento não tem nada. É uma coisa que as pessoas têm dificuldade de compreender. O povo judeu foi praticamente, desculpe falar isso, mas é uma realidade, foi massacrado durante séculos, séculos e séculos. As pessoas não veem, as pessoas... Como é que agora... e qualquer argumento é aceitável para destruir o judeu? Então, ainda existe muito antissemitismo. Justamente a propaganda que se faz contra Israel ainda é o antissemitismo que se viveu na Europa em 1940 e 1945. Continuou. Só que é um antissemitismo que já está no nosso subconsciente, que a gente já é educado assim. Porque eu acho que hoje é um pouco mais diferente. Hoje é um pouco diferente porque muitas pessoas têm acesso à informação. Antigamente não tinha acesso à informação. Hoje tem mais acesso à informação. Nós temos que divulgar. Um dos motivos que a gente está fazendo os vídeos, depoimentos e tudo. E o Sérgio, eu queria te agradecer mesmo. Uma história incrível, desejo sucesso no seu caminho, porque mantém a gente informado com tudo, com o seu processo, com a família, com tudo. E últimas palavras você quer deixar para as pessoas? Bom, o que eu quero dizer, encorajar as pessoas é que elas não tenham medo. Porque se Deus nos deu a razão, tem uma razão para que a gente tenha razão. Então, utilize a razão a seu favor. Pense, você tem direito de pensar, você tem direito de se questionar, você tem direito de se aprofundar, você tem direito, é um direito que a Hashem te deu. Então, se você tem esse direito, pense. É isso que eu tenho a dizer. Legal. Usa essa caixinha aí. A caixinha. Legal. Parabéns, Sérgio, parabéns. Muito obrigado. De novo, finalizando, pai, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, se você quer compartilhar sua história, fala comigo, tudo que você precisa saber está na descrição embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Olá, parabéns para chegar ao final dessa vida, dessa aula. Imagino que não foi fácil, mas se você gostou e você quer saber mais sobre os estudos, sobre os vídeos, tudo está nesse canal. Basta você se inscrever, ativar o sininho e você vai receber aviso de qualquer vídeo novo que chega ao canal. E se você quer saber mais sobre meus cursos, meus livros, minhas redes sociais e até meu contato pessoal, tudo o que você precisa está na descrição embaixo desse vídeo. Espero ver você mais vezes e até mais. Na 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 Nai 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 Hashem melech Hashem malach Hashem imloch leolam va'ed Hashem melech, Hashem malach, Hashem imloch, leolam va'ed. Vehaya Hashem lemelech, al kol haaretz, bayom ahu yeh Hashem, echad shmo echad, hoi nananai nanai nananai. Nai nai na 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 nai
nay 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 Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch leolam va'ed Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch leolam va'ed v'haya Hashem lemelech al kol haaretz hayom ahu yeh Hashem echad u'shmo echad hoy v'haya Hashem lemelech al kol haaretz bayom ahu yeh Hashem echad u'shmo echad hoy na 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 nay nay na 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 nay 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 na nay oy nay 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 na nay na na nay na nay na 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 nay 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 na 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 nay 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 na nay 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 na na nay והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד na 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 nay nay na na nay 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 na nay 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 na na nay na na nay na nay na na nay